que é o Tribunal de Haia e como ele funciona. Nós vamos conversar agora com o Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado especialista em Direito Internacional. Doutor, seja bem-vindo aqui à programação especial da Jovem Pan nessa cobertura do conflito na Ucrânia. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. É um grande prazer falar com você, querido, e com todos aqueles que nos acompanham. Doutor, as acusações que a Ucrânia já fez de crimes de guerra, pela lógica, seriam julgadas pelo Tribunal de Haia contra a Rússia. Mas aí nós precisamos de algumas situações. O momento, obviamente, é quase impossível de haver um julgamento em Haia. Ou é possível, sim, você já ter uma posição do tribunal? Porque o julgamento prevê juntar provas, avaliar todo o cenário, ouvir acusação e defesa. A Haia não é diferente nesse aspecto. Como é que funcionaria o Tribunal de Haia nesse momento e como ele pode funcionar uma vez que o conflito termine e aí, claro, as acusações de crime de guerra serão mais intensificadas e com uma capacidade maior de verificar de fato o que aconteceu? Quando nós falamos sobre Tribunal de Haia, é necessário nós lembrarmos que existem dois tribunais em Haia. A Corte Internacional de Justiça, que está vinculada à Assembleia Geral da ONU e julga conflitos entre países. E também há em Haia, mais recente, desde 2002, portanto há 20 anos, o que nós chamamos de Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas que tenham cometido crimes de guerra, crimes de agressão, crimes contra a humanidade. Neste momento, o que se fala sobre as investigações perante o Tribunal de Haia se faz menção ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, eventuais excessos cometidos pelo próprio Putin ou por líderes do exército russo ou do governo russo contra o povo ucraniano. Mas é importante que se frise também que, como qualquer julgamento, seja aqui no Brasil, seja um julgamento internacional, como esse ao qual fazemos menção, há necessidade de um conjunto mínimo de provas, que esse conjunto mínimo de provas seja submetido a determinados procedimentos e também ao contraditório e à ampla defesa, para que depois se determine se essas pessoas merecem ou não merecem figurarem como réus perante o Tribunal Penal Internacional. Tá, doutor, porque a gente ainda tem uma série de acusações em relação a guerras de um tempo bem distante, o que demonstra a dificuldade, em boa parte dos casos, de levar, por exemplo, acusados para um tribunal para sentar ali na condição de réus. Nós estamos falando de um conflito que ainda está em andamento e é quase inimaginável saber quando isso vai acabar, em que situação vai acabar e o que vai ser apurado. Mas se a gente falar, por exemplo, de tentar implicar o presidente Vladimir Putin, porque essa acusação é formal por parte do governo ucraniano, pelo menos o Zelensky, que é o presidente ucraniano, já fez essa acusação, chamou de terrorista, enfim, de genocida. Nós estamos falando de um líder de um Estado que também é independente como a Rússia. A gente não sabe qual vai ser o desfecho, quem vai sair muito enfraquecido desta guerra, mas imaginar que Putin, na situação de permanecer no poder, seja levado ao Tribunal de Haia, como isso aconteceria? Há espaço para isso? Porque há uma independência completa do tribunal ou, digamos, gestões diplomáticas podem não deixar que determinado julgamento aconteça? O Tribunal Penal Internacional ele tem independência em relação à diplomacia internacional, inclusive ele foi criado por um número mínimo de países e ele tem o que nós chamamos de jurisdição universal e jurisdição independente. Óbvio, o fato do Putin, na eventualidade de ser acusado perante esse tribunal, estar à frente da Rússia, isso não é um entrave jurídico, mas seria muito leviano da nossa parte se nós disséssemos que não seria um entrave político, uma vez que a própria presença dele perante
os juízes do Tribunal Penal Internacional, dependeria de uma extradição por parte do governo russo, o que é inimaginável quando nós pensamos que quem seria extraditado é o próprio chefe de governo ou o próprio chefe de Estado. Existem mecanismos de pressão por parte do Tribunal Penal Internacional e por parte até da própria ONU para que eles sejam julgados, para que determinados sujeitos sejam julgados. A título de curiosidade, o primeiro julgado, o primeiro condenado perante o Tribunal Penal Internacional foi um líder africano que, quando condenado, ainda estava à frente do seu país. Depois, houve uma revolução política dentro do país, ele deixou de ser líder do país e acabou, inclusive, sendo submetido presencialmente, pessoalmente, à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Mas é o que dizíamos, é um exemplo. O tribunal tem independência, mas ele depende muito da vontade do país para que aquele nacional seja enviado à corte, à presença dos juízes do Tribunal Penal Internacional. E é importante nós ressaltarmos também que é um tribunal novo, são 20 anos, 2 décadas em termos de jurisdição e de relações internacionais, é um período bastante curto. E nesses 20 anos nós tivemos poucos julgamentos encerrados perante o Tribunal Penal Internacional. Nós não passamos de 5 ou 10 réus condenados efetivamente pelo Tribunal Penal Internacional, por conta do procedimento estabelecido através do Estatuto de Roma e, mais do que isso, por conta de todas essas dificuldades que as soberanias dos países impõem à jurisdição do tribunal. Doutor, por gentileza, até porque é algo que é relativamente previsível. Se eu terei acusações, e tudo indica teremos porque elas já estão existindo, mas obviamente não sei se haverá uma denúncia formal contra ao presidente russo ou contra militares russos ou até o seu ministro de Relações Exteriores, a Rússia também pode fazer acusações contra o exército ucraniano, que é acusado pela Rússia de tolher seria o mínimo, de reprimir movimentos de separatistas, os estados separatistas, províncias separatistas de Donetsk e Lugansk. Ou seja, eu também tenho ali, além da acusação de movimentos neonazistas que estariam associados ao governo ucraniano. Essa é uma acusação que a Rússia tem feito formalmente também. Aí eu preciso saber se haverá essa denúncia. A gente pode correr o risco de haver ali um congestionamento de denúncias para o Tribunal Penal Internacional de Haia, o que faria com que, por exemplo, os julgamentos demorassem ainda mais e aquela história de jogar tanta coisa que fica apenas uma discussão de narrativas de um lado e de outro para saber quem teria cometido mais crimes? O Tribunal de Haia tem competência para o julgamento de 4 crimes especificamente: os crimes contra a humanidade, os crimes de agressão, os crimes de guerra e os crimes de genocídio. Diante dessa competência do tribunal, eles devem apurar todos os fatos que estejam vinculados a este conflito, sejam fatos perpetrados pelos russos, sejam fatos perpetrados pelos ucranianos. E a partir desse conjunto probatório, a partir das provas constituídas, a partir da materialidade delitiva constituída e dos elementos de autoria, cabe ao Ministério Público, à promotoria que oficie perante o tribunal, denunciar todos aqueles que tenham cometido um dos 4 crimes aos quais fiz menção. Até porque o objetivo do Tribunal Penal Internacional não é salvaguardar a soberania do país X ou do país Y. A competência e a função do Tribunal Penal Internacional é salvaguardar os direitos humanos e evitar crises humanitárias. Então, é perfeitamente razoável, e não faço aqui um juízo de valor, falo diante das consequências que nos são postas hoje à distância, que todos os fatos serão apurados, independentemente do lado. Aqueles que agiram em desconformidade ao Estatuto de Roma serão denunciados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional.
Doutora Cássio Miranda, que é especialista em Direito Internacional, está conversando conosco aqui nesta cobertura especial da Jovem Pan sobre o conflito na Ucrânia. Doutor, o Fábio Piper, nosso comentarista, quer lhe fazer uma pergunta também. Piper. Doutor, boa tarde. Na hipótese, por exemplo, de Putin renunciar ou acabar sendo deposto, ele correria o risco de enfrentar os mesmos julgamentos e sanções de, por exemplo, Slobodan Milosevic? Perfeitamente, Fábio, perfeitamente. Óbvio, guardados os períodos históricos, as forças das relações internacionais em cada um dos períodos, as circunstâncias geopolíticas, mas também é importante nós ressaltarmos que o Tribunal Penal Internacional hoje tem uma musculatura em virtude dessa jurisdição penal internacional. Então, é perfeitamente razoável e é perfeitamente factível nós falarmos que ele seria submetido a um julgamento equivalente, guardadas, obviamente, as circunstâncias históricas às quais fiz menção. Mas isso é bem razoável, é bem imaginável.